aqui, se vocês entenderem bem aqui com relação a essas duas passagens, tanto em Mateus 21 como em João capítulo 2, você não está se referindo a uma construção. Porque quando os próprios discípulos perguntaram a Jesus, veja que templo, né? Que construção tão grandiosa, porque eram pedras importadas. E o Senhor disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então o Senhor sabia que aquilo ali ia ser destruído. Aquilo ali não era nada, para ele não era nada, porque Deus não habita em templos feitos por mão humana, mas tinha eternas no céu. Qual é o templo feito pelas mãos eternas? Quem foi feito pelas mãos eternas? Você vê que todas as coisas, Deus disse assim, haja, suja, mas o homem eles façamos. Ele foi numeroso Deus. Então nós somos feitos pela mão eterna. Amém. Então nós somos sempre do Filho. Agora, por que o Senhor expulsou aqueles cambistas, tirou os animais, vamos chamar no nosso popular hoje, os camelossos, negociantes. Os camelossos que estavam ali negociando, vendendo. Porque o Senhor determinou ao povo de Israel que 3 vezes ao ano subissem a Jerusalém para celebrar a festa. E ninguém ia de mãos vazias, poderia ir de mãos vazias. Tinha que levar, no mínimo, uma rolinha, né? No mínimo, uma flor de farinha. No mínimo. Então, às vezes, esses povos que estavam em terra gentil, muito longe, e eles andavam meses para chegar lá no dia da festa, até mesmo antes da festa, para depois descansar, para então fazer a festa. Aí já pensou ir com a família, gado, ir com gado, esse gado poderia ser uma vaca, um bode, um carneiro. Então era muito sacrifício, porque tinha que estar alimentando, tinha que estar descansando e ia levar muito mais tempo. Aí que foi que eles tiveram a ideia? Vocês não precisam trazer tudo isso de longe, tão longe para aqui. Vocês trazem a sua moeda, porque a moeda de vocês é diferente. Então vocês trazem a moeda que a gente troca, que é chamado de cambista. Quando alguém quer viajar para um outro país, aí vai lá, câmbio, né? E compra o dólar, aí dá, digamos assim, dá R$100 e recebe 40 reais. Aí digamos que eles estavam fazendo isso, explorando o povo, como o Robert Jefferson falou. Estava tirando seu lucro. Aí vocês trazem lá, digamos assim, vocês trazem lá R$100 ou R$1.000, e a gente troca aqui e a gente dá R$500. Porque a nossa moeda é mais valorizada do que a de vocês. Aí o povo ia e trocava a moeda, e quando eles trocavam, eles iam para aqueles que eram criadores, e compravam uma vaca, comprava um carneiro, comprava um bode, uma pomba, uma rolinha, comprava flor de farinha. A flor de farinha também não precisava, porque eles tinham que vir na viagem, tinha que comer. Aí trocar, aí eles compravam lá. Só que pouco a pouco, eles iam se aproximando mais do templo. Aquela coisa assim, o primeiro lá está lucrando, todo mundo chega a comprar logo o primeiro. Aí um ia passando para frente para tentando passar, aí ia chegando lá, daqui a pouco estava na porta do templo, agora já estava dentro do templo. Como lá em Dias d'Ávila, a gente tem uns camelôs que eles vendem, ficam um pouquinho distante das lojas. Hoje só vão botar dentro da loja. O produto deles é da loja para vender, para o cliente comprar antes de chegar na loja. Então eles estão fazendo isso, aí começou a botar dentro da loja, dentro do templo, né? Começaram a botar dentro do templo. E o Senhor Jesus, quando chegou, aí o Senhor pegou e expulsou, derrubou a mesa dos cambistas, as moedas, expulsou os animais, aqueles que estavam vendendo. Mas por que o Senhor fez isso? Porque tudo é uma lição. Tudo era uma lição. O Senhor usava cada coisa para dar uma lição. Usava a figura para trazer uma interpretação melhor para o povo. E aí, quando ele disse assim, não façais da casa de meu pai casas de negócio. Ele está relacionado ao templo ali? Não estava. Não estava. E lá em Mateus 21, o Senhor diz assim, a casa de meu pai será chamada, isso aqui é futurista, era futurista. Será chamada casa de oração. Não é, a casa de meu pai é chamada, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Então é algo futuro. Porque em João capítulo 14, quando o Senhor Jesus, ele falando para os discípulos, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar, e quando eu vou preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, essa casa que o Senhor foi preparar, quando ele foi para a morte, ele foi preparar em Deus, ele foi preparar moradas para Deus. Então, através da sua morte e ressurreição, nós nos tornamos moradas para Deus. Amém. Então, nos anos 70, o templo foi destruído. O Senhor estava defendendo uma coisa que depois ia ser destruída. E outra coisa muito importante que nós precisamos, deixa eu ver aqui, quando o Senhor Jesus, ele, logo antes de ele se manifestar, ele ia para o templo, ensinava no templo. É tanto que ele abriu aquela passagem de Isaías, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Ele ensinou no templo, mas depois não mostra que ele estava ensinando lá no templo. Ele ia curar até no templo. E depois o templo, esse próprio templo aqui, que antes era o lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus, e ouvia as mensagens do Antigo Testamento, ali os fariseus, saduceus, os herodianos, estavam se reunindo para maquinarem como pegar o Senhor Jesus em traição e matá-lo. Veja, um lugar que era para adorar a Deus, agora estava reunindo para dizer: vamos matar esse daí. Vamos reunir aqui, vamos nos unir. Nós somos inimigos. Os herodianos não se dão com os fariseus não se dão com os saduceus, mas agora vamos todos nos unir para matar esse homem. Aí se reuniam no templo para maquinar plano para matar Jesus. Aí muitos defendem um templo. Aí defendendo, e que lugar é esse? Que mais tarde tornou-se um lugar, um covil de Satanás. O Senhor Jesus, ele rejeitou o templo. Ele rejeitou o templo, estava ainda lá. Ele rejeitou o templo. Ele ia para Jerusalém, pregava, e à noite ele ia para Betânia. Ele não ia para mais, não ficava mais em Jerusalém. Jerusalém se tornou um lugar de caos. É tanto que deixa eu ver, meu Deus, Mateus 23, o Senhor Jesus, quando ele fala para os fariseus ali, ele diz assim: raça de. Fariseus. Como é Deus, ele chama de hipócrita, né? Mas antes disso, ele pega e fala hipócritas. Ele chama de hipócritas. E ele começa a falar o que eles faziam no templo. Eles entravam na casa das viúvas para tirar as coisas das viúvas. Mateus 23. Ali quando o Senhor Jesus ele fala com relação a Jerusalém, diz assim: ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Ele usa muito isso. Ai de vós escribas, fariseus hipócritas. O templo era uma digamos assim, uma faculdade para formar hipócritas. Quando vocês veem, quando eles iam tentar pegar Jesus em uma contradição, aí eles iam lá e diziam assim: mestre. Falsidade. Hipócritas, muito hipócritas. Então o Senhor Jesus rejeitou. E agora, trazendo para nós, como o Jefinho falou, isso é espiritualmente. O Senhor está sempre se referindo espiritualmente. Amém. Então, como é que eu estou fazendo comércio dentro de mim? Quando nós lemos Mateus capítulo 13, que fala sobre o semeador, ali o Senhor apresenta 4 tipos de terra, que são 4 tipos de corações. Creio que vocês já ouviram muito sobre isso, né? Só tocando mais um pontinho. A primeira terra, a terra à beira do caminho. Essa beira do caminho é um caminho que é muito pisoteado. Sabe que um caminho que é muito pisoteado não nasce mato. Tudo que passa em um caminho direto ali naquele caminho é pisoteado. Até formigas que elas ficam trafegando direto ali, não nasce mato. Então, cria uma terra muito dura. Então, digamos assim, esse caminho aqui é um tráfego. Passa para lá e para cá. E o que é que está passando nesse tráfego? O que é que está passando no nosso coração? Muitas coisas, irmãos, passam no nosso coração. Esse coração não, viu, irmãos? O nosso coração é psicológico.
O que é que passa na nossa mente, irmãos? Poxa, quantas coisas passam na nossa mente. Às vezes estamos aqui e estamos pensando, poxa, eu estou com fome, que ela vai terminar a reunião para ir para casa comer. Eu estou... Vai começar... Hoje tem o quê? Algum programa assim muito importante? Não sei, né, na televisão. Daqui a pouco começa aquele programa e eu vou perder, senão está demorando muito. Tá? Aí muitas coisas ficam trafegando. Amanhã eu tenho que negociar, eu tenho que ir para a feira, eu tenho que vender, eu tenho que comprar, eu tenho que pegar emprestado. E aí começa muitas coisas passando. Eu tenho que ter o meu time favorito, tenho que assistir meu jogo, e tantas coisas que passam. Então a gente faz desse templo casa de negócio. Senhor Jesus. Casa de negócio. E aí o Senhor precisa fazer nós honrar. Ele precisa purificar. E Hebreus, né, capítulo 12, e fala que qual pai que não disciplina o seu filho? Verdade. Nós não somos bastardos, somos filhos. E por sermos filhos, o Senhor então nos disciplina. Aí vem pela palavra. Então essa palavra hoje aqui foi digamos, para alguns foi disciplina. A disciplina. Para outros talvez o tráfego está tão intenso que não pegou nada. Sair daqui e se perguntar qual foi o título que está ali antes da mensagem, vai dizer, poxa, não sei não está com o título não. Porque o tráfego está tão intenso na mente que ele não conseguiu nem o zelo pela casa de Deus, ele não conseguiu memorizar. Aí, que dirá o que foi falado? Eu estou falando isso porque eu já tive essa experiência. Uma vez eu vi uma irmã que ficava muito preocupada na reunião, e quando chegou do lado de fora, lá na Itinga, chegou do lado de fora, aí conversando, você perguntei para a irmã, minha irmã, qual foi o título da mensagem de hoje? Sei não. Do lado de fora, do lado de fora. Não chegou nem em casa. Senhor. Então, muitos tráfegos, irmãos, passam pela nossa mente. Então, nós precisamos cuidar durante esse tempo, como Paulo fala, fazer praticamente em voz a palavra de Deus. E lembrando que toda a palavra está se referindo ao nosso corpo, como José falou, que não fazer prostituição e não amar o mundo, porque quando nós amamos o mundo nos domina. A nossa maneira falou sobre cabelos suavizados, né, trançado com pendentes e cada coisa. Mas com relação às roupas também, nós somos templo do Espírito Santo. Sim. Se alguém estiver cobiçando o seu corpo, eu pergunto aqui para os irmãos e irmãs, quando fala de irmãos, a gente está generalizando. Sim. Quem é o considerado na Terra símbolo sexual? É o homem ou a mulher? Mulher. Especial, né? Especial, ela sabe que o símbolo sexual é a mulher. Mas por que os homens se vestem melhor do que as mulheres? Os homens cobrem mais o seu corpo do que as mulheres. Isso é geral. A gente participa de reuniões que os homens vão de camisa, usam uma... Hoje eu estou com uma camiseta, mas eu boto uma camisa por baixo, uma camisa de manga comprida, gravata, colete e paletó. Aí, quando as irmãs chegam de roupa coladinha, desenhando nas calcinhas tem o elástico. Aí fica desenhando o elásticozinho, fazendo ou então outra tão apertada que às vezes tem uma escada para subir, tão apertada, tem um rasgo aqui, aí a gente sobe assim, né? A escada assim, né? Ela sobe assim. Porque se fizer assim, aí quem já está lá em cima tem visão na frente. Então, aí a gente diz assim, puxa, Satanás, ele está despindo cada vez as mulheres, e Deus está cada vez mais vestindo os homens. Então nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos guardar o nosso corpo. Amém. Eu não vou falar mais coisas. Eu preciso guardar.
Não vou falar mais coisa porque acaba o nosso tempo. Mas é muito importante, isso aqui é muito bom, a casa, o zelo pela casa de Deus. Então nós precisamos ter zelo, porque pela casa de Deus, eu sou casa de Deus. Amém. Eu não sou a igreja, eu não sou a igreja, Não. mas eu sou o templo Amém. Amém. do Espírito Santo. Então eu Amém. preciso zelar por esse templo. Amém. Coletivamente nós somos a igreja, Amém. mas individualmente nós somos templos, Amém. nós somos casas espiritualmente. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo, 3:15, né? 3:15. Uhum. Se eu tratar, fique ciente como se deve proceder na casa do Deus vivo, que é coluna e base da verdade. Né? Então nós temos a palavra, precisamos saber como nos proceder, até que o Senhor venha. Se eu tardar, aí se a gente pega lá o que o apóstolo Pedro fala na sua, acho que é em sua primeira carta, que diz assim, que o Senhor não tarda a sua vinda, como muitos julgam demorada. Amém. Mas então assim, se eu tardar, o Senhor não tarda, mas se eu tardar, Ó o Senhor Jesus. saiba como se deve proceder para ser arrebatado. Nossa. Caso contrário, vai ficar pagando a tribulação. Então, nós precisamos tratar, cuidar de nós mesmos, do nosso Amém. coração. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus.